Bom dia. A terceira guerra já começou. Dizia 3.000 anos atrás, Sun Tzu, que a guerra é uma arte. Não é assim bagunçado de qualquer jeito. Tem um livro aqui na escola de Atenas, A Arte da Guerra. Na apresentação do livro, diz o seguinte, que a arte da guerra, o livro A Arte da Guerra, é um bom manual para os negócios, para o amor e até para a guerra, vai? Fica a dica aí, pô. Mas eu estava dizendo que a guerra não é feita de qualquer jeito. Ela precisa de um longo preparo, né? E a Terceira Guerra Mundial começou tão logo terminou a Segunda Guerra Mundial, né? E daí vem os preparativos. Os preparativos da Terceira Guerra Mundial, né? É, de um lado, a OTAN, mais alguns países da Ásia, contra a China, principalmente. Mas para chegar à China, precisa ser derrotada a Rússia, né? Então vamos ver onde é que está a China e a Rússia aqui, né? A OTAN está aqui, né? Aqui, ó. A OTAN. A OTAN está aqui e mais os Estados Unidos que está aqui do outro lado, né? Tá bom? A Rússia, olha a imensidão da Rússia, pô. É tudo que é amarelo aqui, ó. Né? Ela quase gira todo o Polo Norte. Se olhar neste mapa, ó, a Rússia é aqui, contorna e termina aqui. A Rússia dá 2 Brasis em tamanho e mais um pouco, né? Eu estava falando que a guerra é contra a China é aqui, ó, né? Goiaba vermelha, né? E a Rússia aqui em cima, né? Os Estados Unidos estão a dizer o seguinte, que os Estados Unidos estão armando aqui embaixo, ó, estão cercando a China, né? Então, eles estão colocando aqui, ó, tem o Japão, cadê o Japão? Filipinas, né? O Japão, olha aqui, ó, cercando a China, pô. Taiwan tá aqui, ó, tá? E tá cercando com um grande armamento para, quando prontos estiverem, invadir e atacar a China, tá? Bem, como a Europa tá aqui, né? Para chegar na China tem que atravessar a Rússia, né? Então eles têm que derrotar a Rússia. Beleza? Por que se fazem as guerras? Eu não sei se vocês já perceberam o modo de se dizer, pô. Os Estados Unidos só fazem guerras. Os Estados Unidos têm um departamento de guerra que não se chama
departamento de guerra. Sabe como é que se chama? Departamento de Defesa. Mas que droga! Estados Unidos está se defendendo de quê? Se ninguém ataca os Estados Unidos. É o inverso. Os Estados Unidos atacam o mundo. Né? Vamos olhar aqui de novo. Né? Estados Unidos está aqui e a China está aqui. Dá 12 mil quilômetros. O que os Estados Unidos saem daqui, andar 12 mil quilômetros para atacar a China? O que a China está fazendo de ruim para os Estados Unidos? Né? Ninguém ataca os Estados Unidos. Nos últimos 249 anos de independência dos Estados Unidos, somente 14 anos os Estados Unidos não estiveram participando de alguma guerra. Vou repetir. Quase 250 anos, né? Quase 240, Estados Unidos sempre estiveram em guerra. Né? Daqui a pouco eles vão falar a história das guerras por procuração. Né? Os meios de comunicação falam que a guerra que está acontecendo é Ucrânia, que está aqui, contra a Rússia. Né? E depois de amanhã, sexta-feira, vão se reunir para ver se conseguem paz, né? O presidente russo que está em guerra. E do outro lado não está o presidente da Ucrânia. Quem vai se reunir? É o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de outro lado, o Zelensky, escanteado, né? Que é o presidente fantoche da Ucrânia. E quem vai discutir se vão fazer uma paz, né? De um lado é Putin, presidente da Rússia, e de outro, Donald Trump, presidente americano. Bem, a guerra já perdura mais de 2 anos, né? E os meios de comunicação, eles ficam a dizer que o mal, Putin da Rússia invadiu a Ucrânia e está em guerra contra a Ucrânia. Bem, se isso fosse verdade, por que na hora de discutir se para com a guerra, o presidente da Ucrânia não é ele a discutir? Porque a guerra não é a Ucrânia contra a Rússia. A guerra é OTAN contra a Rússia. Lembrando, a OTAN tem 32 países, né? E a Ucrânia está querendo fazer parte da OTAN também, né? É isso, mas a OTAN é nada. O Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, ele não era nada, ele era um ator, ele era um palhaço. Se bem que acho que ainda continua palhaço, né? Tá? Houve um golpe de Estado desenvolvido em 2014, né? Estados Unidos e a União Europeia, ou seja, a OTAN inteira, deram um golpe de Estado na Ucrânia e tiraram o presidente legítimo da Ucrânia que tinha sido eleito. Né? E agora, fazem 11 anos
que estão lá na Ucrânia os usurpadores do poder na Ucrânia. Tem uma turma de nazista, né? Azov, que eles nem têm o cuidado de esconder que são nazistas. Não, eles se orgulham de nazistas são. Bem, e quem que colocou esses nazistas no poder, pô? Né? Aqueles que dizem que derrotaram o nazismo na Segunda Guerra Mundial, pô. A Europa, mais os Estados Unidos. Bem, não interessa. O fato concreto é que já faz mais de 2 anos que está acontecendo essa guerra lá. Né? Bem, golpe de Estado dado, né? Tem aqui no livro, né? A Segunda Guerra Fria, Muniz Bandeira, ele retrata aqui uma grande dirigente americana de guerra, se chama Victoria Nuland, né? E ela falou o seguinte: olha, nós, os Estados Unidos, investimos 5 bilhões de dólares para dar esse golpe, para derrubar o presidente da Ucrânia, tá? E de lá para cá tem lá, né? 2 presidentes, né? Governando e fazendo um jogo lá dos Estados Unidos, da Europa, etc. Tá? Bem, essa guerra é uma preparação, né, bro? Tá? Olha, ó. Isso aqui está guerreando contra tudo isso aqui. Isso aqui é rico em gás, em petróleo, em ouro. Olha aqui, ó. Começa aqui e vai até lá, ó. Né? Então eles estão ali para, né, tomar de assalto essas riquezas todas. Né? Queria fazer um parêntese para dizer o seguinte: a guerra é um bom negócio financeiro, dá lucro para dedéu, principalmente para os Estados Unidos. Ao que tudo indica, essa guerra aqui, a Rússia ganhou, pô. Né? No campo militar, a Rússia ganhou, pô. E se não ganhou agora, vai ganhar daqui uns dias, pô. Mas o presidente russo está discutindo com o Trump, né? E os Estados Unidos, né? Eu não sei se vocês prestarem atenção, mas tão logo o Trump tomou posse como presidente americano, ele foi lá na Ucrânia, conversou com o Zelensky e disse: ó, Zelensky, nós repassamos, nós, americanos, Estados Unidos, repassamos aqui, ó, 500 bilhões de dólares em armas, em dinheiro, em comida, em remédio para vocês. Ó, então eu tô cobrando a conta. Né? Bem, a Ucrânia vai demorar 200 anos para se recuperar do tanto que ela perdeu na guerra. Né? Só que ela não tem dinheiro, né? Nem para viver dignamente. Pô. E como é que vai pagar o Trump? Vai pagar os Estados Unidos pelas armas que os Estados Unidos
mandaram para a Ucrânia. Daí o Trump diz, olha, não tem problema, já que você não tem dinheiro, assina aqui, pô. Você me dá a metade de todas as riquezas da Ucrânia que tiver no subsolo e pronto. Fica quitada a dívida. A OTAN é que está perdendo a guerra. E o principal líder da OTAN é os Estados Unidos. Ou seja, militarmente os Estados Unidos estão perdendo. Mas dinheiramente falando, está ganhando. Não é, beleza? Mas não é só isso. Passados 3, 4, 5 meses do início da guerra, né? A Rússia mandava para a Europa muito gás, mas muito gás. Praticamente a Rússia mandava todo o gás que a Europa precisa para se manter. Pô. E daí o maior gasoduto da Rússia, que ia para a Europa através da Polônia, Estados Unidos foi lá e bombardeou aquele gasoduto, destruiu ele, para que nunca mais a Rússia pudesse transportar, vender gás para a Europa. E daí, sabe quem começou a vender gás para a Europa? Os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos destruiu aquele gasoduto, ferrou com a Europa inteira, que não tinha mais gás barato, e os Estados Unidos começou a vender gás, né, para a Europa, só que com preço 4 vezes maior. Não é uma beleza? Né? Estados Unidos agora ganhou um freguês para comprar gás, né, por não sei quantos anos, e caro, vender caro, aumentando o lucro. A Europa, coitada. Os Estados Unidos ferra com os adversários e ferra com os amigos também, né, pô? Tá? Tem um dito muito popular que é o seguinte, né, pô? Dizer, olha, ser inimigo dos Estados Unidos, meu, é um perigo, é uma coisa muito ruim, pô. Mas pior do que ter os Estados Unidos como inimigo, pior é ser amigo, né? Estados Unidos não poupa os amigos. Estados Unidos, um amigo da onça, né? Tá? Bem, agora parece que vai acabar com a guerra. Então lá, vão se reunir, aonde? No Alasca, né? Cadê o Alasca? Tá aqui, né, pô? Cadê o Alasca? Alasca, tá aqui, ó. Né? Só que, olha aqui, ó. Alasca é um estado americano, pô. Ele não tá colado no restante, né? Mas tá colado. E daí tem o Estreito de Bering, aqui, ó. Né? E do lado cai em amarelo, o que é? A Rússia. Aqui Estados Unidos e aqui a Rússia. Dá para atravessar nado aqui de um lado para o outro. E a reunião que eles vão fazer é aqui no Alasca. Podia ser aqui do outro lado também, né? Tá? Bem, então eles vão tomar um mate lá, vão tomar um chimarrão, né? Tomar uma cervejinha, não, que lá é muito gelado, né? E depois vão dizer, escuta, vamos acabar com a guerra, não vamos? Como é que faz? Né? E sabe o que vai acontecer? Isso aqui é rico. Eles vão fechar um acordo que os Estados Unidos vão fazer bons negócios com a Rússia. Pronto, daí acaba com a guerra, né? A guerra é para ganhar dinheiro. Os Estados Unidos já ganhou, né? Dinheiro da Europa, né? Já ganhou não sei o quê. E agora vai ganhar dos inimigos também, pô.
Então, e pronto, bola para frente, tá? É mais ou menos isso, tá? A história dos ladrões, né? A OTAN, a Europa, como roubam, né? Como roubam. Estão roubando até hoje, né? Olha aqui, ó. As veias abertas da América Latina. Eu acho que eu já falei isso, né? Em 1970, o autor Eduardo Galeano escreveu esse livro, né, pô? Olha que nome interessante, né, pô? As veias abertas da América Latina. América Latina só cai fora. O Canadá só cai fora os Estados Unidos. O resto é tudo América, né, pô? Agora imagine o seguinte, as veias abertas da América Latina. Se uma pessoa humana abrir as veias aqui, ela continua viva por quanto tempo? Pois é. A América Latina já estava com as veias abertas, né? 50, 60 anos atrás. Agora está mais ainda, né? E daí ele diz assim, que alguns países especializaram-se em sempre roubar. Estados Unidos, ladrão roubar não é novidade. Europa, roubar não é novidade. E outros, América Latina, sempre em perder, em serem roubados. Né? Tem algumas pessoas assim, né, meio fraco de miolo. Eles acham que os Estados Unidos são ricos porque eles são mais competentes, né? E aqui no Brasil só tem corrupto. Não. Tá? O Brasil aqui está sofrendo demais, tá? Para sobreviver, né? E os ladrões das riquezas da América Latina estão lá, tá na Europa, tá na OTAN, né? Tá? Bem, e o roubo continua, né? O objetivo da guerra, Terceira Guerra Mundial, é para isso, né? Roubar as riquezas do subsolo da Rússia, principalmente. E a China agora é o país mais desenvolvido do mundo, né? A sua indústria é mais desenvolvida do mundo. Então eles querem roubar isso, mas isso. Tá? Se vocês prestarem atenção, as autoridades americanas estão dizendo, olha, nós estamos armando aqui tá? Que é para deter a China. O que é deter a China? Pô? A China está invadindo? Não está, ela está paradinho, trabalhando, quietinha num canto, né? Então eles estão armando para dar o bote, né? Não é para deter a China, pô. É para assaltar a China, pô. Né? Só recapitulando, e eu acho que não é demais falar, né? O grande inimigo, opositor, inimigo não, concorrente, da OTAN é o BRICS, né? A OTAN, os Estados Unidos estão meio apavorados, eles não sabem como é que eles vão vencer a concorrência dos BRICS, né? Lembrando, BRICS é uma sigla que quer dizer B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China. Depois tem ainda outros países que não são tão fortes, né? Um bastante forte se chama Irã, né? Vamos ver onde é que está Irã ali.
Turquia, Romênia, Espanha, Ucrânia, Romênia. Cadê? Ah, tá aqui o Irã, aqui, ó. É grande um país, pô. Grande produtor de petróleo, pô. Outro, tá, também, olha aqui, ó. É Arábia Saudita, grande, pô. Tá bom? Outro grande, olha aqui, ó. Egito. Tudo tá no BRICS, pô. Tá? Olha a Índia como é grande aqui, ó, pô. Né? E daí tem a Indonésia, né? Tem diversos. No fundo, a coisa está na seguinte... Argélia, né? Nigéria, Etiópia. Não tem tantos países quanto a OTAN tem, bom. Mas os maiores produtores de petróleo do mundo estão no BRICS. Vale dizer o seguinte: se o imperialismo encher o saco, se a OTAN se fresquear, os BRICS fecham a torneira de produção de petróleo e para a OTAN, porque daí eles não têm petróleo para andar, né? Nem para fazer guerra eles não vão ter petróleo, pô. Para tudo, né? Então, tem esta guerra, né, pô? Tá? Eu só queria reforçar, né? Quantos minutos sai? Eu queria só finalizar esse falamento dizendo o seguinte: guerra é um bom negócio. Por isso que se fazem guerra. Não é porque os outros são maus, porque os outros são... não respeitam os direitos humanos, né? Os outros são... Não é nada disso. As guerras, né? Tem o lado que é para roubar, né? E tem a guerra que os caras... Bem, se eu não me defender, eu vou morrer, né, pô? Tá? Então é isso, né, pô? Quem lembra um pouquinho da história dos americanos, né? Aqui, ó. A independência americana em 1776, os Estados Unidos era essa beiradinha aqui, ó. Tinha 13 colônias aqui, ó. Aqui, ó. Só. Hoje os Estados Unidos é isso aqui e mais isso aqui, pô. E aqui tinha o México. Os Estados Unidos, por causa de guerra, levou metade do México para lá, pô. Né? Tem aqui quase uma dezena de estados americanos que eles nem falam em inglês, pô. Eles falam castelhano, pô. Porque aquilo era México, e no México se fala castelhano, espanhol, e não, né, inglês, pô, tá? Então, é um bom negócio, né? Desde a independência americana, 1776, até o ano 2000, os Estados Unidos já tinham aumentado o seu território em 8 vezes, pô, né? Se continuar assim, daqui a pouco ele vai ser dono do mundo inteiro, né? O vice-presidente americano, Al Gore, certa feita, ele disse o seguinte: ao contrário do que os brasileiros acham, a Amazônia não é deles, brasileiros, pô. É nossa. Bem, essa história de dizer que é nossa, podia dizer assim, olha, nossa, Estados Unidos, mas para ele, não, é nossa só deles, tá? Em 1825, Monroe foi presidente americano. E daí ele, né, ele proclamou, ele inventou, a seguinte diretriz: a América é dos americanos, né? Entendeu? Bem,
Quando ele não está falando que a América é dos americanos, é a América do Norte é dos americanos, a América Central é dos americanos e a América do Sul é dos americanos também. Formalmente ainda não, pô. Mas que eles nos tratem a todos como colônia, isso sim, pô. Isso que eles nem precisaram guerrear contra nós ainda, pô. Esta parte 4 da Terceira Guerra já começou. Semana que vem, a parte 5 da Terceira Guerra já começou.